Oh, é um prazer, uma alegria, um privilégio, uma grata satisfação estar com vocês aqui hoje. Nós nos vemos às vezes pela online, pelo YouTube, Zoom, seja lá o que for, Facebook, mas de fato o magnetismo da presença fica mais forte, né? É mais intenso e a gente se renova. É muito diferente. O tema pedido, dores da alma, eu comecei a desenvolver na época da pandemia, por conta do sofrimento, primeiro, de ficarmos em casa. Muitas pessoas não aguentam ficar em casa. Somado a isso, umas não aguentam ficar sozinhas e outras não aguentam ficar com suas famílias. Então não tinha como escapar da dor. Estava uma dor terrível. Sem falar do medo do Covid. E aí eu me lembro que esses dias, vendo a guerra de Israel, tinha uns senhores no supermercado em Israel. E o repórter perguntou a um deles: mas por que o senhor está aqui no supermercado tão tranquilo? Ele: estou protegido. Quando nós estamos na rua, nós procuramos um abrigo. Mas aqui no supermercado a sirene pode tocar, porque nós estamos protegidos. Afinal, cada míssil tem seu endereço certo. Né? Eu falei: bom, sem comentários. Parece que esse povo, devido a serem atacados com mísseis diariamente, porque a vida de Israel é assim, para eles é rotina, ter um quarto seguro, ter um bunker debaixo do prédio, ter um bunker na rua, ou se esconder nas escadas dos prédios, porque idosos e crianças às vezes não conseguem chegar no bunker dos prédios, faz parte da vida. Pelo menos uma vez a cada semana, isso passa por eles. E a gente fica pensando nessas dores que nós passamos anos sem saber que existiam. Não é? Joana de hoje nos vai nos dizer que a verdadeira desgraça, a desgraça real que está no Evangelho segundo o Espiritismo, é quando nós nos fechamos em nosso egoísmo e esquecemos da dor do vizinho. Mas, voltando no nosso assunto, durante a pandemia nós fizemos um estudo da coleção Fonte Viva do Emmanuel. E teve uma liçãozinha no livro Ceifa de Luz chamada Aflição, onde Emmanuel escolhe um versículo da primeira carta de João que diz assim: olhai por vós mesmos. Quer dizer, se eu estou aflita, eu devo olhar por mim. E Emmanuel vai descrevendo o quê? Que a aflição é de cada um, porque diz respeito a cada um, que cada um tem a sua aflição. A aflição que hoje expressa o passado que tivemos, o débito que nós temos na contabilidade divina. Então essa contabilidade divina precisa ficar gravada em nosso cérebro, porque Emmanuel usa esse termo várias vezes nessa coleção, onde ele esclarece o quê? Tudo o que nós fazemos cai direto na contabilidade divina. Se positivo, contamos créditos. Se negativo, contamos débitos. Até o que pensamos, até o que sentimos e quem dirá o que fazemos. Eu vou me servir de um pouquinho de água. Parece que não, mas eu fiquei ansiosa de ver tanto talento aqui em Cachoeira. Eu falei: meu Deus, eu tenho que fazer jus a essa beleza. Então vamos lá. Emmanuel vai dizendo para nós que a enfermidade, a condição social, o ambiente do nosso lar foram escolhas nossas. Ele nos explica que quando nós estávamos fazendo o nosso planejamento reencarnatório, nós escolhemos quem seriam os nossos parentes,
o ambiente onde nós trabalharíamos, que escola nós frequentaríamos, que curso nós faríamos. E que nós escolhemos as companhias que hoje estão conosco. Sabe, as pessoas difíceis, elas são para nós, assim como nós somos para elas. Mas nós pedimos essa proximidade para quê? Com um propósito, nada sem propósito. A ideia é que na nossa convivência mais próxima, nós ajudássemos essas pessoas a se equilibrarem um pouquinho mais. Então nós precisamos sempre de quê? Renúncia e muita compreensão. Bom, mais tarde, ele vai nos dizer nessa lição, chamada aflição, que o fato é que a gente começa a encontrar dificuldades e faz o quê? Desiste. Ele, como militar, diz a gente deserta. Né? A gente adia. Na outra vida eu resolvo isso. Essa já está pesada demais. Mas e na outra vida? Teremos as mesmas oportunidades? Os mesmos apoios? As mesmas condições favoráveis para lidarmos com esses problemas de hoje? Porque, segundo Dr. Bezerra de Menezes, nós não sabemos em qual religião reencarnaremos da próxima vez. Então ele nos aconselha o quê? Aproveite o máximo para estudar e praticar o Espiritismo nesta vida. E por que isso? Emmanuel nos explica que no nosso planeta Terra existe essa enorme variedade de religiões e seitas com a permissão de Jesus. Porque devido à grande diversidade de mentalidades do nosso planeta, cada religião ou cada seita é o caminho que aquele espírito encontrou para se aproximar de Deus. Então ele diz que tem como uma gradação, como se fosse uma escola, do maternal até a universidade. O que veio por último? Nós. Mas isso só não basta. Não basta me ouvir, ou não basta eu me ouvir e entender esse raciocínio tão claro e tão lógico. Não basta. Porque como é que eu vou lidar com a minha dor? Como é que eu vou lidar com a minha aflição? Como é que eu lido com alguma coisa que pode durar um dia, uma semana, mas às vezes 1 ano, 10 anos, 20 anos. Tem dores que duram 40 anos, 50 anos. E realmente tem dia que a gente sente vergar a coluna. E a gente fala, ó Senhor, essa cruz está pesando, porque o tempo está passando e não resolve. Está passando e não acha uma saída. Está passando e não melhora. Eu acho que eu não vou conseguir seguir adiante. E é justamente aí que nós vamos compreender o que acontece no coração daquele que está deprimido, que está no estado de depressão, seja ele leve ou mais profundo. Não é uma tristeza, não é tristeza. É uma dor de não encontrar uma saída. É uma dor de não saber onde pôr o pé para ir adiante. É uma dor que fala, ó, e agora? Então, quando nós falamos de Jesus, nós vamos entender como esse Espírito puro encarna na Terra, assumindo um perispírito a partir da psicosfera de um planeta tão denso, tão carregado, vivendo entre nós, com todas as misérias da nossa alma, nos mostrando o quê?
Estou em um corpo igual de vocês. Estou passando pelas dores comuns do planeta, porque ele conseguiu reunir todo tipo de dor numa encarnação só. Estou passando por todas as dores que existem no planeta. Estou dando exemplo a vocês que é possível carregar essas dores sem perder a fé. E que lá na frente nós sairemos vitoriosos. Quando nós percebemos isso, nós começamos a nos interessar mais profundamente pelo que ele diz. Muito bem, Jesus, eu entendo o que o Senhor fala, mas como eu uso isso na minha vida? Como que tudo isso pode fazer parte de mim, parte da minha maneira de pensar? Por quê? Porque quando eu mudo a minha maneira de pensar, ou eu educo a minha maneira de pensar, ou eu domino o meu pensamento, eu me ponho onde eu quero, sentindo o que eu quero. E aí eu sou dono de mim. E é isso que nós lemos no versículo: olhai por vós mesmos. E meu convite hoje é esse. Vamos lá. O Dores na Alma, eu escolhi esses livros. Durante o passar dos slides, eu vou comentando o que é de onde. Então, nós vamos ver aqui o que é aflição. Dores na Alma fala de aflição, de agonia. Então, aflição é um sentimento persistente de dor física ou moral. É uma ânsia, é uma agonia, é uma angústia. A neurociência nos diz hoje que as nossas dores morais ativam no cérebro a mesma região de uma dor física. Um adolescente que vê sua paixão ir embora sente dor física. Uma pessoa que foi abandonada, que é excluída, que foi traída, humilhada, que se sentiu usada, ela sente dor física. Dói. Dói. Mas vamos buscar um socorro no Evangelho. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas como é que pode Deus, que nos ama tanto, dizer que nós temos que sentir dores? Não faz sentido. Por que Ele nos permite sentir dor e ainda diz: olha, aceita a minha vontade sobre a tua vida? E Jesus nos ensina que a vontade do Pai ainda é a melhor escolha que nós temos a fazer. Tanto é isso que lá em casa, desde pequenininhas, no Evangelho no Lar, eu ensinava as meninas: vocês não peçam a Deus A ou B. Vocês peçam a Deus que a vontade dele seja feita sobre a sua vida. Mas ele sabe também o que você precisa. Então, lá em casa elas acostumaram com isso, de tal forma que as agruras que elas passaram pela vida, elas saíram vencedoras. E não foram poucas. Porque essa aceitação a gente deveria ensinar as crianças desde miudinhas. É um hábito mental. A gente se treinar para aceitar a vontade de Deus é um hábito mental. Porque nós precisamos discernir o que é a vontade do Pai sobre nós e o que é a vontade do mundo sobre nós. E Cristo venceu o mundo e fez a vontade do Pai, a tal ponto que ele dizia que ele e o Pai eram um só. Mas por que isso? Onde está Deus nesse momento? Nós somos criaturas divinas. Do mesmo jeito que nós pensamos, que nós criamos ideias, e as nossas ideias circulam na nossa aura, nós, como criaturas divinas, estamos na aura divina, no hausto do Criador. Deus é o único que nos conhece desde o momento que nos criou.
Ele conhece todas as nossas reencarnações, todos os nomes que nós tivemos. Ele sabe a decisão que nós vamos tomar, mesmo antes de nós termos consciência disso. A neurociência fez uma pesquisa e descobriu. A pesquisa é o seguinte: coloca o pesquisado numa máquina de ressonância magnética funcional. Essa máquina, ela consegue detectar a região do cérebro onde está correndo mais sangue, então é a área que está sendo ativada, e eles dão um problema bem complexo, assim, um problema moral para a pessoa resolver. E o que eles descobriram? Que o cérebro funciona e soluciona o problema de 1 segundo até 10 segundos antes da pessoa ter consciência da solução que tomou. Por isso que eles estão questionando agora se os psicopatas são merecedores de estarem presos, ou seja lá o que for, porque assim, é um problema mental, eles deveriam ser trabalhados de forma diferente. Mas o que interessa para nós aqui é o quê? Nós sabemos que o nosso corpo mental não está no nosso cérebro, mas ligado a ele. Quem pensa é o espírito. Nós somos um conglomerado de corpos energéticos unidos de tal forma que só espíritos superiores, ao olharem para nós, pela densidade desses corpos energéticos, conseguem limitar onde começa um e termina o outro. Do que a gente raciocina e tem consciência do que pensou, leva tempo. E nesse tempo, Deus sabe antes da gente. É fácil. É muito fácil. Então, nós vamos voltar naquela frase: olhai por vós mesmos para lermos tudo que João escreveu. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Então vejam lá, nós precisamos perseverar, insistir, ter paciência nas nossas dificuldades para que possamos vencer. Nós temos que fazer a parte de quem? Nós temos que carregar a cruz de quem? E por que que ele fala isso? Porque é comum que nós nos preocupemos com a vida dos outros. Jesus, no Novo Testamento, ele fala, olha, um dia eu vou ler o Novo Testamento contando, porque eu perdi as contas, o quanto que ele chamava a atenção das pessoas em relação à inveja, a palpite, a julgamento na vida dos outros. Nós temos que nos preocupar com o que nós fazemos do nosso tempo, da nossa vida. E o que acontece? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, a fé e a caridade, nós vamos ler uma coisa: Deus nos criou para sermos felizes onde? Na eternidade. A vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Por isso, Jesus reencarnou. Porque ele quis mostrar que era possível ter um corpo físico e ter autocontrole na mais extrema dor, fosse dor moral ou dor física. E por que isso? Porque o neurocientista Antônio Damasio nos ensina isso com facilidade. Ele diz que as nossas emoções, elas são físicas. Raiva, tristeza, alegria, inveja, medo, são físicas. Quando nós sentimos no nosso corpo alguma emoção, alguma coisa que pula o coração, que treme os nervos debaixo da pele, que arrepia o pescoço, isso é físico. É um estímulo externo ou interno, ou até percepção espiritual, que traz essa emoção a nós. Nessa hora,
que o nosso corpo está ativado, nós devemos fazer nada. Nada. Nós devemos parar um segundinho, identificar o que eu estou sentindo. Tem razão do que eu estou sentindo? Tem ou não tem? Às vezes vem aqui assim, olha, vai acontecer um acidente terrível com você. Olha uma sugestão espiritual provocando uma emoção negativa na gente. Bom, meu irmão, se tiver que acontecer, que Deus me guarde, o que eu posso fazer? Não é? A gente tem que ter fé. Então, a emoção a gente deixa passar como? Deixa o corpo acalmar, mas reflete. Eu quero guardar essa emoção comigo? Ela é boa? Ela me faz sentir bem? Se não, nós vamos usar o nosso pensamento para mudarmos o sentido dessa emoção e darmos um sentido sublimado a essa emoção. Eu me sinto extasiada quando vejo alguém. Não, eu me sinto muito feliz quando eu vejo alguém. Eu sinto um ódio de tremer as carnes. Não, eu fico absurdamente chateada por causa desse comportamento. Mas eu compreendo, essa pessoa ainda não consegue fazer melhor. Eu preciso fazer esse exercício, não é uma vez por dia, é o dia inteiro. Porque mesmo que a gente esteja entre os amigos mais afinizados, o mal pode entrar entre nós. É um olhar, uma palavra maldita, a mágoa chega e estraga. Não foi isso que aconteceu quando todo mundo teve que ficar preso em casa na pandemia? Tanto de divórcio que teve? O elevado número de suicídio de idosos, de crianças? Porque nós deveríamos educar as nossas crianças, desde miudinhas, para identificarem o que sente e saberem o que fazer com o que sente. Então, quando eu transformo essa emoção, através do meu pensamento, num sentimento que me faz sentir bem-estar comigo mesma, eu estou trabalhando para quê? Para o meu autocontrole, para a minha sublimação espiritual. Eu estou cuidando da minha moralidade, que é o primeiro objetivo que me trouxe a reencarnação. O segundo objetivo, aprender. A gente também tem que aprender intelectualmente. E assim, a gente usa o que sabe com amor. E é para isso que vale a vida. Então, nós vamos descobrir o quê? Que a fé transporta montanhas e que a fé religiosa, existe porque existe a fé em nós mesmos também. Eu acredito que eu preciso acreditar que eu vou falar para falar com vocês? Não, eu falo. Porque eu já sei que eu falo. Eu tenho plena fé que eu consigo falar. Eu preciso pensar muito para me levantar e sair andando? Não. Porque eu sei que se eu levantar eu consigo andar. Eu tenho fé no meu corpo. Entende? Assim deveria ser a fé em Deus. Eu vou e eu sigo, porque eu sei que Deus está comigo. Se nós somos criaturas de Deus e estamos no plasma divino, no hausto do Criador, nós estamos na aura de Deus. Então Deus está onde, gente? No meio de nós. Emmanuel diz que se nós quisermos desenvolver um bom sentimento, que nos treinemos na boa vontade. Já pararam para pensar na boa vontade? Eu pensei muito na boa vontade. Tudo que eu fizer com boa vontade, eu vou fazer o melhor que eu posso. É só o que interessa a Deus. Ele não quer que eu faça perfeito. Ele quer que eu me dê o melhor, o meu melhor. Porque se eu estou fazendo e julgo que o meu trabalho não ficou bom, eu, fazendo de boa vontade, vou procurar alguém que me ajude a melhorar. E se eu fizer de má vontade? Vai ficar ruim. Eu nem vou começar, talvez eu nem vá terminar. E abandono para lá sem ganhar nada. Foi inútil meu tempo, perdi meu tempo. Então, na boa vontade, nós vamos criando o quê? Essa fé inabalável em Deus. Porque eu acredito que eu posso. E eu sei que Ele está comigo, porque eu estou cheia de boa vontade. E o que acontece? Com os nossos irmãos ainda muito ignorantes,
ignorantes, presos ainda no mal. Eles estão na aura de Deus, mas eles não estão com Deus, porque eles não sintonizam com Deus, eles não harmonizam com Deus. Ao passo que Jesus e Deus eram um só na sintonia. Então, o que nós estamos fazendo? Treinando para conhecermos, reconhecermos e assumirmos a nossa genética divina. Porque quanto mais descobrimos o divino em nós e mais trabalhamos para esse divino ser aprimorado, mais sintonizamos nessa aura divina, mais felizes caminhamos sobre a terra, apesar das dores da alma, apesar das aflições. É por isso que a gente entende que a fé pode ser raciocinada ou pode ser uma fé cega. A fé cega leva ao fanatismo, haja Hamas na vida, não é? E a fé não se prescreve, nem se impõe, ela se adquire. Eu não posso dar minha fé para ninguém. Mas nós podemos o quê? Exemplificar. Porque nós temos neurônios espelho. E os neurônios espelho, lá vem a minha neurociência de novo, ela faz com que a gente inconscientemente imite o outro. Se nós já superamos certos hábitos, nós não imitamos. Mas se nós estamos na mesma faixa de aprendizado, naturalmente nós imitamos o comportamento do outro. Não é legal isso? Na Itália, os pesquisadores haviam conseguido, pessoal avançadíssimo, né? Eles conseguiram ligar apenas um neurônio de um macaco, para ver como aquele neurônio reagia. Então o macaco estava com aquele neurônio ligado à máquina, e ninguém estava estimulando o macaco. Estava na hora do lanche. E o pesquisador viu que o neurônio estava em atividade. Ele falou, mas não faz sentido. Aí ele começou a pesquisar e olhar o que o macaco estava olhando. Aí ele descobriu que do outro lado, através da janela, o macaco estava vendo o auxiliar do pesquisador tomando um sorvete. E o macaco aqui estava o quê? Tomando sorvete com ele, com a vontade de tomar aquele sorvete e fazendo assim, né? Então descobriu-se o quê? Por que quando nós vamos no enterro, um chora 10? Né? Por que quando um boceja 15? Por que quando eu bebo um gole de água, todo mundo fica com sede? Nossos neurônios espelham. É por isso que nós somos a luz do mundo. Nós somos os exemplos uns dos outros. E essa é a nossa responsabilidade. Não de sermos perfeitos, mas de darmos o nosso melhor a cada instante. Isso basta a Deus. Por isso que nós precisamos aceitar a fé como remédio. E aí, nós vamos ainda ler. Não vos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E que aquele que duvide um instante de sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. Vocês já passaram por isso? Pois eu passo. Tem hora que eu estou sofrendo tanto e que eu não acho o que fazer. Que eu falo assim, dona Cristina, você fica fazendo essas palestras agora, como é que você vai resolver isso? Pensa aí, né? Se você está com dor assim, é porque você está afastada de Deus. Está na hora de fazer sua prece. Eu sento no meu cantinho e faço a minha prece como? Lembrando que Deus é grande. Eu sou pequenininha demais. Sou pequenininha, mas ainda sou menor perto dele, né? Aí eu sento e converso com Deus como se Ele estivesse ali, na minha frente. Eu falo, Senhor, está muito difícil. Eu não quero desistir. E me vergonho de me sentir cansada. Mas eu realmente estou. E eu não estou sabendo qual o próximo passo dar.
Tudo que eu quero é que o Senhor me fortaleça e me ajude a encontrar uma saída. Porque eu me proponho a fazer qualquer negócio que o Senhor quiser. E aí eu entendo por que a minha prece funciona. Porque André Luiz diz que quando nós fazemos uma prece, principalmente para uma terceira pessoa, essa prece é atendida imediatamente. E quando nós fazemos uma prece por nós mesmos, os amigos espirituais têm como, nos dando um passe magnético espiritual, mudar o nosso estado emocional. Nós entendemos por quê? As emoções são físicas. Eles movimentam as nossas moléculas. E eles trocam aquela reação hormonal, nos trazendo tranquilidade. E por que quando eu faço uma prece por um terceiro, a prece é atendida imediatamente? Porque eu emitindo uma prece sincera e limpa de mágoa, de tristeza e de palavras negativas, essa prece vertical vai receber do alto todos os eflúvios e através de mim vai chegar em quem eu estou pensando. E a pessoa vai receber o do céu com o meu. Quem recebeu primeiro? Eu. E é atendido imediatamente porque vem através de mim. Aí eu falo, ai Deus, então por que quando eu peço para mim às vezes demora tanta resposta? Né? Aí eu já cheguei à conclusão, porque eu já pensei muito nisso. Foi fácil, foi o seguinte: se eu peço por alguém, eu estou pensando em alguém, a prece vem e chega lá. Mas quando é para mim, eles falam assim: olha, dá licença minha filha, nós vamos lá conversar com o seu anjo da guarda, ver seu planejamento reencarnatório, a sua contabilidade divina, e depois disso tudo a gente te traz uma resposta. Aí eu falo, amigos, está na hora de vocês pedirem por mim, eu estou precisando de socorro, não é? Então a gente precisa entender isso aí. A fé não é um mistério, o remédio da fé não é uma mágica. Sou eu construir um relacionamento com Deus. Sou eu ter uma intimidade com Deus. Sou eu descobrir o divino que há em mim. Sou eu crer em Deus, saber de Deus, assim como eu sei que eu posso andar, levantar, falar. Assim como eu sei que eu posso fazer as coisas que são da minha rotina. Porque vai que eu não consigo ter todas as ações ou todos os sentidos funcionando. Eu tenho outros que funcionam até melhor. Então, o que eu sou capaz de fazer? O que eu sei fazer bem feito? O que eu posso dar de meu para colaborar? É isso que eu preciso desenvolver cada vez mais. Porque é a fé em mim, a fé em Deus que faz com que eu construa. E isso me faz o quê? Não querer ficar parada naquela dor, naquela aflição de derrotei, não sei para onde ir. Agora estou num buraco muito fundo, não tenho mais como sair. Todo mundo tem como levantar. E aí a gente tem um segredo para contar. Qual é o remédio que avisa quando você está mal? É quando você está assim, se sentindo imobilizado. Por isso, vem a palavra lá. Para, você está mal, vamos refletir sobre isso. Vamos dar uma pensadinha para melhorar. E aí nós vamos pensar, por que eu tenho sofrimento? Porque quando a aflição não é uma consequência dos atos da vida presente, ela é uma consequência da vida anterior. Então a aflição, assim como o míssil daquele senhor, parece que tem o endereço certo. Mas é claro que às vezes não chega uma só, né? A minha vida não teve só uma aflição. Então, cada um tem a sua aflição. Mas eu descobri um livro. Eu descobri não, né? Quando as casas me pedem uma palestra nova, que não está lá no meu hall de palestras, eu aceito fazer qualquer palestra, desde que eu consiga saber do assunto, né? E eu aceito com alegria, porque toda vez vem um acréscimo. Existe um livro da Joana de Ângeles, ela é linda, né? Olha lá, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Esse livro
cobre todo o Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo combinando com um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ok? E nós chegamos lá no capítulo Cruzes. E ela vai falar assim: deixar os mortos enterrar seus mortos, optar pela espada, pelo fogo, em vez de pela comodidade, pela paz estagnada, representa um convite severo à consciência para que se resolva pelo que lhe é mais importante. Aí chegamos em nós. Caramba, essa aflição está chegando para me sacudir, me tirar dessa preguiça, dessa rotina do dia a dia, para eu enxergar alguma coisinha em mim que eu estou precisando mudar urgentemente e eu estou deixando para depois. Então ela chega para nos dar um saculejão. E vamos lá, qual é o nosso maior problema? Relacionamentos. São dos relacionamentos que vêm as dores, que nós descobrimos quem nós somos. Porque é na minha dificuldade de relacionar com alguém que eu descubro que eu tenho alguma coisa a melhorar em mim mesmo, né? Então, a família é o grupo social onde o espírito se aprimora, aprofundando a sensibilidade do amor. Merece carinho, mas constitui campo de desenvolvimento e de conquistas, nunca prisão ou fronteira delimitadora, e impeditiva dos grandes saltos na direção do triunfo sobre si. A família, se não bem entendida e se não bem cuidada, ela pode tanto virar um sorvedouro da nossa própria vida, quanto um ambiente de nosso próprio crescimento. Nós, em família, precisamos aprender a estarmos juntos sem sermos um só. Cada um de nós é uma casa mental. Cada um de nós é uma casa. E nós deveríamos cercar em volta de nós com uma cerquinha para pormos o limite. Ó, meu irmão, daqui para cá sou eu. Daqui para lá é você. Porque quando nós não nos separamos uns dos outros, nas nossas necessidades, nas nossas ambições, nos nossos desejos, nos nossos limites, nós vamos invadir o território do outro e permitir que o outro invada o nosso território. E aí vem as nossas aflições de falta de respeito, desse amor que nós estamos aprendendo a amar. Porque quando eu amo, eu quero que o outro seja feliz e livre. Quando eu amo, mesmo que eu não me acorde, eu aceito a decisão que o outro tomou. O que é a piedade? Por que Jesus chorava tanto? Porque ele sabia que as nossas decisões nos levariam ao sofrimento. Ele chorava por nós. Mas por piedade, ele respeitava as nossas decisões. E o que nós fazemos? Nós fazemos assim: não tem problema não, pode deixar que eu carrego a sua dor comigo. Pode deixar que eu tomo conta da sua vida. O que eu tomo conta da vida do outro, eu tomo a vida do outro para mim. E não permito que ele viva a própria vida. Que aprenda as próprias lições, que cresça por si só. Então nós precisamos compreender essa necessidade de cuidarmos das nossas necessidades, de carregarmos as nossas cruzes, de olharmos para nós, de respeitarmos os nossos limites e aprendermos a dizer não para nós e para o outro. Isso alivia muito as nossas dores. Em muito as nossas dores. Porque nós não temos que carregar as cruzes do mundo. Então, carregar, portanto, a sua cruz é não se submeter às imposições mesquinhas de quem quer que seja. Porque se alguém põe a cruz dele nas suas costas, ele está sendo mesquinho. Tornando-se livre para aspirar e conseguir, para trabalhar e alcançar as metas da autoiluminação, tendo como modelo Jesus. O Evangelho ressurge, e ela está falando do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para comprovar a indestrutibilidade da vida e as consequências do comportamento humano,
Mas, sem dúvida, é necessário que cada qual leve a sua cruz de responsabilidade, de iluminação e de eternidade. Devemos nós carregar as cruzes dos nossos filhos? Não. Nós podemos apoiar, mas quem tem que carregar é ele. E apoiar é o quê? Eu estou do seu lado para te dar uma forcinha. Vou te dizer se eu concordo ou não. Vou ser sincera. Mas eu não vou carregar o problema que você está arrumando para você. Você vai ter que dar um jeito. E na minha vida prática eu descobri que quando há muitos anos atrás eu aprendi a não carregar a cruz dos outros, os outros começaram a crescer e ficarem fortes sobre suas próprias pernas. Dói, mas funciona. Desculpa, eu li sem coisa para vocês. Fique calmo, eu vou terminar na hora. Então, nós temos compromisso com o que, meus amores? Com o nosso dever. E o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. Vocês entenderam isso? Como é que eu chego desencarnado, dizendo que a minha missão foi cumprida, se eu, no meu caminho, falei, não, peraí, eu parei de cuidar de mim, por que eu tive que ali cuidar da cruz da minha filha, então eu tive que carregar a cruz dela e deixei a minha para trás. Tá, dona Cristina, mas aí o seu planejamento espiritual foi por terra, dona. Como que vai ser? Danou-se, né? Não é por aí que a banda toca. Então, olha lá. Qual é a obrigação moral que eu tenho comigo mesma? De cumprir os meus deveres. Quando eu saí da casa do meu pai, que eu já não tenho mais desde 18 anos, né? Quando eu saí da casa do meu pai, a minha obrigação primeira era com o meu marido, depois com as minhas filhas, depois com os meus pais, depois com os meus irmãos e depois com o resto dos parentes que vêm por aí. Então, sou eu, meu marido, minhas filhas. Existe uma hierarquia. E quando a gente desrespeita essa hierarquia, a gente torna a nossa família disfuncional. Então, quem tem a obrigação de saber o que necessita para sentir bem-estar? Quem é que tem que saber o que eu preciso para me sentir feliz comigo mesma? Eu. E eu vou ter que me bastar. Porque se eu começar a cobrar do meu marido o fato de eu estar infeliz, insatisfeita, coitado, ele não vai carregar a cruz dele e a minha, né? Ele vai falar, mulher, tenha piedade. Percebe? Nós temos a obrigação de nos fazermos felizes, de gostarmos de nós. E permitir que cada um encontre a sua felicidade. Porque quem é o Pai? Deus. Nós não somos donos de ninguém, né? E aqui, sede perfeitos. Ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na nossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se velho semblante dos que vos amam dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente Ele os abençoa. Que não sejamos nós a entristecer o coração de ninguém. Mas e se nós formos agredidos, magoados, feridos? Não uma vez, porque uma vez a gente nem liga, nem duas vezes, porque a gente também nem liga, nem 10 vezes, porque é poucas vezes, mas 40 anos de mágoa e de ofensa. A gente tem que se proteger e se cuidar para não morrer de câncer, porque mágoa traz câncer. Mas nós temos a lição, nós temos o estudo, o que é que nós vamos fazer? Perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Por que é isso? Por que é isso? Porque nós ainda não podemos esquecer o mal que nos fizeram. Nós ainda precisamos lembrar para não fazermos o mesmo mal aos outros, porque nós estamos aprendendo a ser bons. Estamos aprendendo a amar, nós não sabemos amar de qualidade ainda. Então, cada vez que vier na minha lembrança aquela mágoa, eu vou ressignificar aquela mágoa.
eu vou falar, isso veio, mas eu já nem tenho mais sentimento nenhum em relação a isso. Mas olha bem, coitado, não sabe fazer de outro jeito. Ele põe para fora o que a alma dele não está aguentando mais, o que ele não está suportando sentir por ele mesmo. Então ele me xinga, porque dentro dele ele está se xingando demais. Ele me agride, porque dentro dele ele está se agredindo demais. É como uma panela de pressão. E aí, perdoar 70 vezes 7 é a gente chegar a um ponto que aquelas lembranças não tragam mais para nós nenhuma emoção, nenhum sentimento, nada. Apenas piedade por aquele que é o ofensor. E que não sejamos nós o outro lado da linha. Aí a gente pensa, né? Como o Chico, graças a Deus, não fui eu que ofendi. E aqui, já estão me agoniando, mas também é o último, tá? No que nos aflige, só vemos em geral o presente, e não as ulteriores consequências favoráveis que possa ter a nossa aflição. Então, pensemos, bom, se eu aguentar essa aflição que me parece interminável, o que eu vou ganhar com isso, afinal de contas? Primeiro, uma neurocientista fez uma conta lá com não sei quem, foi uma professora do curso, e ela disse o seguinte: se nós considerarmos que a nossa vida é eterna, que nós jamais morreremos, uma vida nossa, uma encarnação nossa, reencarnação nossa, sabe quanto que vale? Uma equivalência para nós, né? Vale 1 hora. Gente, é 1 horinha. E eu falei, gente, 1 horinha só. O que é 20 anos, 30 anos, 40 anos? É uma coisinha de nada. Daqui a pouco passa. Nós vivemos aqui na Terra um mundo de ilusão. Porque a nossa vida é do lado de lá. Então vamos lembrar, quando a dor pegar no pé, que é só 1 horinha. E aí eu falei, caramba, se é só 1 horinha, eu estou com 61 anos, as minhas horinhas estão acabando muito rápido. Ai, meu Senhor, não quer dar mais meia horinha, não, eu não aceito. Eu não aguento. Eu, quando começo a pensar em Deus, eu fico rindo sozinha mesmo, mas eu não dou conta dele, é muito, né? Então, meus queridos, quando a gente for fazer prece nos nossos momentos de dores, que eu acredito que ainda virão alguns, né? Porque enquanto a gente está vivo, está aqui para isso mesmo, né? Quem está na chuva tem que se molhar. Nós vamos fazer essa prece. Aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Isso quer dizer o quê? Deus está resgatando contas, mas também estou aprendendo a me tornar mais forte para depois. Estou aprendendo a tratar melhor as pessoas. Estou aprendendo com o erro do meu irmão a ser melhor. Então eu agradeço a ele a errar comigo. Porque de mim ele não vai levar raiva. E eu vou ganhar o aprendizado. Esse é o grande saber da nossa vida. E não é fácil. Não é fácil. Dói. Mas nós temos o recurso da fé, da oração. E nós temos sempre no meu espírito um ombro amigo, né? Amigo, eu não estou dando conta de rezar não, rezei para mim, viu? Porque esse negócio de rezar demora muito a resposta às vezes. E é isso. Eu agradeço a atenção de vocês, o bom humor de vocês, todo o carinho, viu? E aqui só tem artista porque todo mundo canta nesse tal de cachoeiro, gente. Fiquei impressionada.